Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão. 3 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Mafutini na apresentação e Abdul Rehman Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio e produção da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreve Mais Inclusão e faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Vamos aos destaques. ONU-SIDA preocupada com a inclusão da pessoa com deficiência no combate ao HIV-SIDA no país. Escola Especial número 1 preocupada com a fraca aderência nas matrículas dos alunos surdos. Os desenvolvimentos destas e outras notícias já a seguir. Iniciamos o programa na cidade de Maputo, alusivo ao dia 1 de dezembro, Dia Internacional do Combate ao HIV-SIDA. Acompanhe a seguir a entrevista conduzida pelo jornalista Abdul Rehman Ibrahimo. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista aqui no seu programa Mais Inclusão das Rádios Comunitárias. Hoje vamos conversar com o representante da ONU-SIDA em Moçambique, Michel Okoku, que vamos falar um pouco em relação ao seu trabalho em Moçambique, virado a esta doença maligna, chamamos-a HIV-SIDA, e também vamos conversar em torno do trabalho que tem trabalhado em vários países africanos, já passou em 51 países africanos, não é? Já passou por, aliás, podemos dizer que conhecem toda a África. Como é que tem olhado a área da deficiência nos países que já passou, concretamente na área da HIV? Como é que está a ser abordado o assunto da HIV e a área da deficiência? Primeiro, saudar os ouvintes e agradecer pelo convite que eu recebi para estar aqui hoje com vocês. Para mim é sempre uma alegria partilhar alguns momentos com as pessoas. Às vezes são olhadas de cima para baixo, mas que para mim são pessoas com grande coração, que são mesmo melhor do que aquelas que não têm deficiência. Então, infelizmente, temos tido muitos problemas no continente sobre esse aspecto das pessoas em particular, mas nos últimos anos posso dizer que tem melhorado. Muitos países, inclusive Moçambique, têm adotado leis, estratégias para a inclusão dessas pessoas que vivem com deficiência. Mas ainda temos muito que fazer para a população, de modo geral, se acostumar com as terminologias, porque hoje em dia não se diz mais pessoas portadoras de deficiência, está ultrapassado, mais do que insultuoso. Então, mas temos que educar a população e pouco a pouco vamos chegar lá. Michel da Côte d'Ivoire, da Costa do Marfim, por isso o português pode não estar flutuante, mas naturalmente já está há muito tempo em Moçambique. Portanto, passou por Angola, um país irmão, falou aqui que ajudou a ANCA, que é a Associação dos Cegos e Epileptas de Angola,
E desta área da deficiência, como é que olha a situação em Angola, comparativamente com Moçambique, no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência naquele país, irmão? Cada país tem sua especificidade, é difícil comparar, mas eu volto a insistir, você diz bem Côte d'Ivoire. Desde 1985 não se diz mais Costa do Marfim. O nome do país, como o nome de uma pessoa, não se deve mais traduzir. Então estou pedindo aos ouvintes para aprender a pronunciar uma palavra do francês, Côte d'Ivoire. Olha, cada país tem sua realidade, cada país tem feito o esforço máximo para a integração das pessoas que vivem com deficiência. E, como diz inicialmente, acredito que estamos no bom caminho. Vocês também têm feito muitos, as pessoas vivendo com deficiência agora estão melhor organizadas em associações, em plataformas, em grupos de trabalho. Eu diria equipa que fazem advocacias para cada vez mais reconhecer, exigir os seus direitos. Por exemplo, gostei muito durante o Diálogo Nacional organizado pelo CNCS, a Comissão Nacional de Combate à SIDA, em janeiro. As pessoas com deficiência pediram que agora seja incluído nos indicadores também a deficiência. Além de ter o sexo, a idade, também inclui a deficiência. Então, esses são os avanços que devemos apreciar e reconhecer e continuar o trabalho de formações, de comunicações. É só assim que vamos conseguir mudar as coisas. Tirando a parte da deficiência, como é que olha a situação do HIV a nível de África? Está a diminuir, está a aumentar? Como é que estamos? Temos feito muitos esforços, mas ainda há muitos para se fazer. Se você olhar bem a nível mundial, a África está mais em risco, onde a epidemia não tem diminuído como a gente queria, apesar dos esforços feitos. Então, eu diria que continuamos nessa senda dos esforços. Em termos médicos, muitas coisas positivas foram conseguidas. As pessoas vivendo com HIV, há anos atrás, precisavam de muitos comprimidos diariamente, hoje em dia são comprimidos. Então, em termos médicos, está resolvido. A pessoa vivendo com HIV só morre quem quiser, porque o tratamento permite a essa pessoa viver muito bem. Então, agora falta os outros aspectos ligados a isso, onde temos que fazer muitos esforços e temos alguns grupos ainda mais em riscos, trabalhadores dos sexos, homens que fazem sexo com outros homens, estrangêneros. Então, vamos continuar a trabalhar nesse sentido para poder botar fora da África essa doença. Para além dos homens que fazem sexo com os outros homens, trabalhadores do sexo, a situação da pobreza aumenta a situação de vulnerabilidade dos africanos, falando concretamente de Moçambique. Há pessoas que, por exemplo, os medicamentos, os antirretrovirais, neste caso, requer que a pessoa se alimente bem. A pobreza e o HIV estão ligados. E como é que está a situação da pobreza, a situação do HIV, sabendo que essas pessoas têm que se alimentar bem para tomar esses medicamentos? Olha, meu irmão, como acadêmico não vou entrar nessa, porque precisaríamos de dados para fazer esse tipo de afirmações. O que eu posso dizer é que quando você está doente, você precisa tudo para ficar bem. Então, a contribuição da pessoa doente é muito importante. A nível do Moçambique, não são os medicamentos que faltam. O governo tem todos os medicamentos disponíveis. O governo tem feito todo o esforço para colocar o medicamento lá onde é preciso para as pessoas tomar. Agora, imagina só, a questão da pobreza é uma realidade. Não são só as pessoas vivendo com HIV que são pobres. Há pessoas sem essa doença que também são pobres através do continente, numa situação particular a Moçambique. Então, temos que continuar a fazer esse tipo de trabalho junto com as pessoas vivendo com HIV para dizer que a doença ou a infecção não impede de fazer outras coisas. E as leis permitem isso.
Hoje em dia, uma pessoa vivendo com HIV pode trabalhar, deve trabalhar, pode conseguir se alimentar. Temos muitos casos de sucessos para poder se alimentar devidamente e continuar o tratamento. Temos primeiro que pensar em nossa vida, como ficar em vida, como fazer esforço para manter a nossa vida, a nossa saúde e muitas coisas. Algumas pessoas vão ficar chateadas, provavelmente, mas não é só ter um bife, um franguinho, quer comer bem. Eu estou falando, a minha melhor comida é feijão com batata doce. Você vê que eu estou bem. Bom, isso não quer dizer que todo mundo deve comer feijão e batata doce, mas a minha mensagem para as pessoas vivendo é que tem que pensar em como manter uma vida saudável. Isso é importante, mas não deixar de tomar os medicamentos, não abandonar o tratamento, ir atrás, porque você viu o progresso da medicina. Hoje em dia, alguém que toma os medicamentos com regularidade chega àquilo que se chama de carga viral supressa. A partir desse momento você não transmite mais a infecção. Isso não é ser curada, mas é como se você já despachou ou venceu a doença. Até conseguimos encontrar um medicamento de cura, temos que usar aquilo que existe no momento e usar isso de maneira apropriada para a gente continuar vivendo bem. Mesmo para terminar para a nossa conversa, a UNOSIDA em Moçambique, quais são as atividades da UNOSIDA em Moçambique viradas mesmo ao HIV-Sida? A UNOSIDA apoia, basicamente, trabalha, eu diria, com o CNCS, a Comissão Nacional de Combate à SIDA, trabalha com o Ministério da Saúde, particularmente o Departamento de HIV, SIDA e outras infecções. E temos que reconhecer que esse tipo de contributo que temos dado. Do outro lado, trabalhamos também muito com as organizações da sociedade civil, porque o governo faz sua parte, o Estado faz sua parte, as organizações da sociedade civil também têm que fazer sua parte. No mundo inteiro há um reconhecimento que sem o trabalho das organizações da sociedade civil não podemos vencer essa luta. Então trabalhamos muito com a PLASOG, que é a plataforma das organizações da sociedade civil, e trabalhamos com organizações como a TV Sul, a partir de agora, para poder fazer chegar a informação a todos os cantinhos do país, para dizer que a HIV-Sida ainda é uma realidade no continente africano, que para a HIV-Sida existe um tratamento apropriado, que para a pessoa infectada por HIV-Sida, tomando a medicação apropriada de maneira regular, pode chegar à carga viral supressa. Para a pessoa vivendo com HIV-Sida, tendo uma vida equilibrada, vai viver, pode chegar a viver muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, são essas informações que temos que levar à população e, ao mesmo tempo, dizer à população que o estigma e a discriminação não é a via. O estigma e a discriminação afastam as pessoas do tratamento. O estigma e a discriminação afastam as pessoas dos hospitais. O estigma e a discriminação fazem com que as pessoas, tanto com deficiência ou vivendo com o vírus do HIV, ficam lá presos em casa a morrer. E a nossa sociedade africana não é assim feita. A nossa sociedade africana é uma sociedade de solidariedade, uma sociedade que estende a mão a todos, uma sociedade acolhedora, e temos que voltar às nossas raízes e viver como manda os nossos ancestrais. Merci beaucoup, Mr. Michel.
Foi assim que nós conversamos com o representante da Unicida em Moçambique, Michel, que nos falou sobretudo do combate ao HIV a nível do continente. É preciso que haja valorização, não é? E também que as pessoas não abandonem o tratamento, que é muito importante que o nosso dia a dia, aliás, melhora também a vida das pessoas vivendo com HIV-Sida. Para si, caro ouvinte que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. Saudações. Em prol do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos à cidade de Quelimane, na província da Zambésia, para conhecer a história da jovem radialista com deficiência, Carla da Silva. Jornalista Abdul Rehman Ibrahimo traz mais detalhes. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias. Estamos no mês de dezembro, o mês da pessoa com deficiência, o mês também em reflexão ao combate ao HIV-Sida. Hoje estamos a partir da cidade de Quelimane, na província da Zambésia, onde vamos conversar com uma jovem inspiradora, chama-se Carla da Silva. Ela é diretora da Rádio Schwabo, aqui na cidade de Quelimane. Uma jovem com deficiência que inspira quem acompanha muito mais esta mulher batalhadora, que o amigo ouvinte vai acompanhar daqui a pouco a entrevista da jovem, não é? E seja bem-vindo, Carla. Muito obrigado por ter aceito o convite do programa Mais Inclusão, para falar um pouco em relação à sua vida e tudo mais, os seus desafios, os seus anseios. Em linhas gerais, os nossos estimados ouvintes querem saber quem é esta mulher, quais são os desafios, como é que adquiriu a sua deficiência? A minha deficiência é desde a nascença, então não é uma deficiência adquirida. A minha família sempre me apoiou e talvez seja mesmo porque é uma deficiência de nascença que não tive tanta falta de recebimento, tanto da parte dos meus familiares, assim como da comunidade. Enfrentei sim alguns desafios, algumas dificuldades de integração na própria comunidade, especialmente quando cheguei à fase da escolaridade, mas eu sempre fui uma pessoa que gosta de desafios. Diante dos desafios, qual eu já me identifiquei ou já passei, eu acabei sempre pegando os desafios, as dificuldades, transformando isso como uma vantagem para mim, um aprendizado. Pode explicar um pouco como foi a sua educação? Foi difícil a sua integração a nível escolar? Fala um pouco sobre a educação inclusiva. Fala muitas vezes a educação inclusiva. Como foi para si? Bom, para a questão da escolaridade, enquanto entrei mesmo à escola, a maior parte dos meus colegas eram as pessoas, as crianças do meu bairro, da minha própria comunidade. Mas também tinham outras crianças que vinham de outros bairros que não me conheciam, então aquele foi o primeiro impacto. Para eles, sendo crianças, era a primeira pessoa e a única naquele período com deficiência e o tipo de deficiência que eu tenho. Então era uma surpresa para eles, como é possível alguém ter esse tipo de deficiência, e para eles nem era deficiência porque nem sabiam o que era, como é que isso aconteceu e como é que esse tipo de deficiência uma pessoa pode ter. Então, nesse período, os miúdos, as crianças que não me conheciam, que vinham de outra comunidade, eles criavam apelidos, não conseguiam perceber como eu poderia me enquadrar na escola sendo uma pessoa com deficiência. Então sempre tinha aquele choque, discriminação e tal, mas eu pegava aqueles mesmos comportamentos e mostrava para eles que apesar da deficiência que eu tinha, eu era muito melhor que eles, exatamente pelo desafio. Por exemplo, na disciplina de educação física é uma atividade prática, mas eu sempre saí como a melhor.
nunca deixei de fazer alguma atividade, até muitas das atividades que as pessoas sem deficiência não conseguiam fazer. Então quer dizer que os professores de educação física te incluíam? Me incluíam, mas eles sempre faziam aquela questão: vais conseguir ou podes deixar esse exercício, não precisa fazer, porque eles não conseguiam dizer, por causa da sua deficiência não podes fazer esse exercício ou não tens capacidade de fazer. Mas jogava futebol, fazia atletismo? Sim, exatamente, por isso mesmo que além de jornalista eu sou atleta. Atleta em que tipo de modalidade? Ok, patins. Patinagem? Sim. Recentemente aprendi a patinagem, mas eu comecei com o walking patins. O walking patins não é apenas o patins. Temos também outros equipamentos como o stick, que implica o uso das mãos. Mas nunca enfrentei nenhuma dificuldade com esta modalidade. Mostrei que sim, era possível realizar este tipo de atividade, este tipo de esporte, mesmo com a deficiência que eu possuo. Como é que olha no setor de empregabilidade das suas condições? Já tiveste um episódio em que tiveste concorrer no trabalho, depois te depararam que tu tinhas uma deficiência e tu ficaste excluído? Na verdade, sim. Principalmente quando comecei a procurar oportunidades de emprego, passei por muitas situações de discriminação. Com a falta de emprego, os primeiros postos de empregabilidade na nossa cidade, que demandam, são as lojas, as tipografias, que em algum momento exige alguma condição, segundo eles, não é, para poder exercer aquela atividade. Mas eu tentava mostrar para eles que aquilo não era uma barreira para a pessoa com deficiência poder trabalhar, mas sempre existe esta discriminação. Se aparece alguém sem deficiência a procurar a mesma oportunidade de emprego, facilmente eles dão essa oportunidade à pessoa sem deficiência e deixam de lado a pessoa com deficiência, mentalizando que, ou justificando que a pessoa com deficiência não terá capacidade para responder com as necessidades da empresa. E como que tu chegas ao grupo de Rádio Schwab e Chapéu? Conta um pouco do episódio, como é que se sente? Tu tens nível superior ou formado em área de comunicação? Não, eu sou estudante universitária do curso de Gestão de Empresas, Habitação e Gestão Financeira. De que universidade? Universidade de Congo, mas eu entro no jornalismo depois de começar a minha faculdade. Eu entrei para trabalhar na área de informática, não exatamente na Rádio Schwab, no Jornal Chopela, mas eu comecei no Jornal Macola. Eu entrei lá simplesmente para trabalhar com a área de informática, as redes sociais e tal. Mas com o tempo, o falecido Guitarra, jornalista renomado, trabalhava no Diário da Zambésia, ele conseguiu perceber que eu tinha mais domínio com a redação e não exatamente com a tal informática que eu era recrutada para poder trabalhar. E a partir de lá ele foi me instruindo, ensinando como é que se trabalha na área de jornalismo, quais são os desafios. Ele editava os meus textos e não foi tão fácil assim. Mas com os ensinamentos, o aprendizado, a experiência que eu fui ganhando, consegui entrar no jornalismo e depois dele seguir, não é? Passei do Jornal Macolo para o Jornal de Chopela e a Rádio Schwab FM, onde aprendia também a fazer o radiojornalismo, que também foi uma surpresa. Eu já tinha uma experiência muito longa com a imprensa escrita e fazer o radiojornalismo foi um desafio, mas consegui me integrar, tanto que agora trabalho como diretora do próprio órgão de comunicação, além de ser jornalista. E é diretora da Rádio Schwab? Sim. Ok, parabéns. E como que te encaram os seus colegas, sabendo na área de jornalismo, muitas vezes temos comunicados com pessoas com deficiência, a comunicação é diferente que a minha, mas como que te recebem no grupo Rádio Schwab FM e Chopela? Bom, eu fui muito bem recebida, graças a Deus. O nosso jornal, assim como a nossa rádio, é inclusiva e sempre pautou pela disponibilidade de oportunidades para as pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas para os jovens que têm interesse de aprender e trabalhar na área de jornalismo. Então não foi tão difícil, ou para bem dizer, não foi difícil me integrar neste órgão de comunicação e ser recebida pelos meus colegas especialmente. Um dos colegas que me sugeriu para eu procurar essa oportunidade de emprego no Jornal de Chopela, como primeira fase, foi o Joenta Jorge, foi já recentemente correspondente da TV Miramar e nós já havíamos trabalhado juntos no Jornal Macolo, aprendemos juntos o jornalismo. Então, ele entrou neste órgão de comunicação que é o Jornal de Chopela e convidou-me também a fazer parte e formarmos uma grande equipe.
Vamos na reta final da nossa conversa. Alguma coisa? Tu sabes que este ano foi aprovada a lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Para si, uma jovem, mulher, com deficiência, acho que de alguma forma, com esta lei, alguma coisa pode vir a mudar, não sei, da sociedade das pessoas com deficiência, inclusive das mulheres com deficiência, visto que tem muitas vezes sofrido dupla discriminação por ser mulher e ser mulher com deficiência. Acredito que sim. Na verdade, além de jornalista, eu sou ativista, faço parte do FAMOD e nesta senda da correria e na busca da aprovação das leis que defendem os direitos das pessoas com deficiência, eu estive lá e saber que aquilo que nós tanto queríamos, finalmente conseguimos, é uma grande satisfação, mas tem um porém, a comunidade já tem na mente aquele pensamento de que as pessoas com deficiência são fracas, são incapazes, e é nosso desafio, é nossa missão mostrar para as pessoas sem deficiência, as pessoas discriminatórias, que isso não é verdade. E esta lei vem simplesmente para nos apoiar, mas quem pode fazer valer estas leis somos nós mesmos, as pessoas com deficiência, as pessoas que vão se beneficiar desta lei e não só, as pessoas que vão fazer uso dessa lei para garantir que os nossos direitos sejam respeitados. Para finalizar, qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é ser reconhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente como uma mulher jornalista, e principalmente no ramo do jornalismo investigativo, que apesar de ser muito desafiador, é um trabalho, é uma área em que pode gerar mudanças na nossa comunidade, que precisa muito do apoio dos jornalistas para que isso aconteça. Muito obrigado, Carla da Silva, por ter aceito o nosso convite e ter partilhado aqui o seu historial de vida. Mostra que é uma mulher muito batalhadora. Recordar o amigo ouvinte, Carla começou a trabalhar a nível da área de jornalismo e neste momento é responsável da rádio Schwabo FM a nível da cidade de Quilimane. Recordar, amigo ouvinte, que nesta parcela do país pode acompanhar o programa Mais Inclusão nas rádios comunitárias de Automologo Gurue, Murumbala, Mangaja da Costa, Pepane, na Maroi, Xindi, na Macura, Mulumbo, Mulevala, e não só, mas que os amigos ouvintes têm acompanhado o programa Mais Inclusão, o programa das rádios comunitárias. Se caro ouvinte esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. Voltamos numa próxima oportunidade. Festas felizes. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a audição ou que nunca teve esta faculdade. Como você a chamaria? Surdo-mudo. Surdo. Porque pode falar, o fato é que ele não ouve. Então, sendo que ele pode falar, ele não pode ser um surdo-mudo, porque mudo refere-se à pessoa que não fala. Então, sendo que a pessoa só perdeu a audição, é um surdo apenas. Então, a classificação será essa. É surdo. Surdo. Como tratar alguém que perdeu a audição? Entre as expressões surdo, surdo-mudo e surdo. É muito complicado. A palavra certa é surdo. Surdo e mudo são termos pejorativos. Use sempre a palavra surdo. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência auditiva. Assim foi o dicionário inclusivo. Até numa próxima edição. Dicionário inclusivo.
fim do seu programa, mas antes vamos recordar as manchetes que mereceram destaque. ONU-SIDA preocupada com a inclusão da pessoa com deficiência no combate ao HIV-SIDA no país. Escola Especial número 1 preocupada com a fraca aderência nas matrículas dos alunos surdos. Esteve na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahimo na edição. A Mais Inclusão contou com apoio e produção da TV Surdo. Até a próxima. Mais Inclusão, um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.